Bom dia, irmãos. Hoje é o dia 2 de agosto e nós vamos falar hoje sobre o tema Nada a Perder. E a escritura que nós vamos ler hoje está em 2 Reis, a partir do capítulo 6, vai ser no capítulo 6 e 7. E a gente vai ler essa história que tem a ver com o profeta Eliseu e uma situação, digamos assim, de risco que todo mundo estava passando, e a gente vai poder tirar algumas lições dela. Então, gostaria primeiro de fazer uma oração. Deus, obrigado por mais uma vez nós estarmos num domingo e poder meditar na Tua Palavra. E eu te peço para que o Senhor nos ajude a tirar lições práticas sobre como lidar com a nossa vida, como lidar com os problemas, com os riscos que fazem parte da vida. E, por favor, nos ajuda a sempre levar em conta e sempre lembrar que a vida eterna é o que importa no final. E que todo tipo de risco e de medo que a gente sente hoje nos faz sermos servos, sermos escravos, porque nós não lembramos que a promessa verdadeira é do céu, é da vida eterna e da ressurreição. Por favor, nos ajuda a lembrar que é a vida eterna que está acima de tudo. E que a nossa vida na prática possa espelhar isso, espelhar essa fé. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. E, na verdade, o que nós vamos falar hoje é, em parte, uma continuação de algo que o Francisco trouxe na semana passada, especialmente um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, que é uma passagem que em parte parece óbvia, mas que é desafiante, porque o que ela diz é que como alguém pode não considerar a ressurreição. Como alguém pode pensar, se a nossa fé está baseada em Jesus, e o que aconteceu de mais especial com Jesus foi que ele morreu e ressuscitou em seguida, então como que a nossa vida não pode ser dirigida por isso? Como que a gente pode se agarrar tanto à nossa vida hoje aqui e ter toda a nossa esperança nessa vida, se a grande mensagem de Jesus é que ele morreu, mas ele ressuscitou? E essa deve ser a nossa esperança na nossa vida toda. A esperança de que a gente sabe que a gente vai morrer. Essa é a única coisa que é certa, ou praticamente certa. E só que mesmo morrendo, Jesus ele foi na frente, ressuscitou e prometeu que a mesma coisa acontece com aqueles que crerem nele. E também, além disso, eu já vinha pensando sobre as atitudes que nós podemos ter em relação à vida. E esse tema, nada a perder, tem tudo a ver com isso. Vamos começar primeiro lendo a escritura, né? Então, em 2 Reis, capítulo 6. A história começa, ou pelo menos essa parte da história começa no versículo 24. Começa com o rei da Síria atacando o reino de Israel. Então aqui no versículo 24 fala assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Samaria, uma cidade de Israel. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Claro que é muito difícil a gente fazer essas comparações de preço, né? Mas se a gente fosse falar aqui do preço da prata, um único grama de prata já custa R$4. 1 grama.
E aqui está falando sobre 80 peças de prata, que, bom, eu não vou saber dizer exatamente o peso em gramas dessa peça de prata. Provavelmente em alguns comentários bíblicos isso vai aparecer. Mas mesmo que a gente considerasse um peso muito pequeno, ainda assim a gente estaria falando aqui do algo em torno de R$300, R$500 por uma cabeça de jumento. Não é uma peça de 10 quilos de picanha. A gente está falando sobre uma cabeça de jumento. E uma caneca de esterco de pomba valendo R$200, R$100. Você nem sequer, você não pensa em comprar, você joga fora, você lava isso. E as pessoas queriam pagar essa fortuna por isso. Tamanho foi o estrago, porque a cidade estava completamente cercada. Então nada entrava e nada saía. As pessoas estavam ilhadas dentro daquela cidade, dentro dos muros da cidade. As pessoas estavam passando fome, né? E existem algumas histórias bastante interessantes aqui nos versículos seguintes, nos versículos anteriores também, mas até por uma questão de tempo a gente não vai conseguir entrar em cada uma delas, porque cada personagem aqui mereceria um estudo em separado. Mas para a gente continuar a história é suficiente saber isso, que a coisa realmente ficou muito feia. Então as pessoas estavam realmente morrendo de fome lá dentro da cidade, por causa do período que as pessoas ficaram presas lá dentro. E aí a gente vai pular para o capítulo 7. Começando no versículo 1. Só para abrir alguns detalhes, né? Porque chegou um profeta chamado Eliseu. E ele disse o seguinte, né? Versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, as coisas simplesmente voltariam ao normal de um dia para o outro. Né? E algumas pessoas, pelo menos uma pessoa, não acreditou nisso. Né? E aqui no versículo 2 fala: o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então esse homem, ele ouviu Eliseu, o profeta de Deus, falar que ia acontecer aquilo, e ele duvidou. Ele falou: não tem como, a gente está aqui morrendo de fome todo mundo, coisas horríveis estão acontecendo na cidade, e agora você vem dizer que de um dia para o outro, simplesmente tudo vai voltar ao normal. Mas ele chegou ao ponto de dizer: ainda que Deus fizesse um milagre, não vai mudar tudo. Não tem como. Ele duvidou. E nesse ponto Deus foi bastante... ele foi muito duro com esse homem, porque ele simplesmente disse: você vai morrer. Você vai morrer. Todo mundo vai matar a fome. E você não vai. Você vai morrer com fome. E amanhã mesmo você vai morrer. Você vai ver as coisas acontecendo e você vai morrer sem poder sequer matar sua fome. Então, eu já me lembro de ter falado algumas coisas a respeito de fé ou de falta de fé, né? Outras pessoas, obviamente, também já falaram sobre isso. E eu acredito que isso chama muito a atenção. Porque é muito fácil a gente enxergar as coisas como elas são no mundo, no nosso dia a dia, e achar que o nosso dia a dia ele simplesmente vai continuar do jeito que é, que nada vai mudar, nada, que as coisas simplesmente são como são, e que Deus não pode trazer nenhum tipo de mudança radical. Naquele estudo sobre a conversão de Cornélio, que eu trouxe da última vez, aquilo mostra claramente que a igreja não estava preparada para uma mudança tão radical, por mais que Jesus tivesse falado antes sobre como que as coisas tinham que ser. Eles não conseguiam colocar aquilo dentro da mente deles.
E quando Deus começou a mover, eles nem sequer queriam aceitar que de uma hora para outra, pessoas que não eram judeus se tornariam cristãos. E esse homem aqui também duvidou que de uma hora para outra a fome, a tragédia toda da cidade ia desaparecer e virar história. Não acreditou, porque ele viu, nós estamos passando por isso durante tanto tempo, não é possível que as coisas mudem de um dia para o outro. Isso não é possível. Mesmo se Deus fizesse algo, não tem como. Então Deus é muito, em alguns pontos ele é tão radical a ponto de encerrar a misericórdia dele. Ele falou, não, chega de falta de fé, eu não permito. Não permito que vocês duvidem do meu poder. Então se você duvidou, você vai morrer amanhã. E foi assim. Deus foi duro com esse homem. Mas continuando e indo exatamente para o tema de hoje, né? Porque no versículo 3 fala o seguinte: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? E se a gente for lembrar sobre o que significava a vida desses homens aqui, a gente vai ter que voltar lá para os livros com a lei de Moisés e lembrar que pessoas que tinham doenças de pele, elas tinham que se separar do povo, e enquanto elas não se curassem, elas não podiam voltar para o convívio. Elas ficavam separadas, isoladas. E só depois que elas se curassem, elas poderiam voltar, elas teriam que ser examinadas, depois de um período em que elas já estivessem boas, elas tinham que esperar um tempo, serem examinadas, e aí sim elas passariam por um processo de purificação e voltariam para o convívio. Antes disso, não. Então, esses 4 homens que tinham lepra, que é uma doença de pele, eles estavam lá isolados, do lado de fora da cidade. Só que eles se perguntaram, que sentido faz a gente ficar aqui dentro dessa cidade? Aliás, do lado de fora, mas grudado nessa cidade. Que sentido faz? A gente já está do lado de fora. Né? Quer dizer, ninguém veio aqui matar a gente. Os soldados estão ao redor, os inimigos estão ao redor, cercando a cidade para ninguém entrar e ninguém sair. Só que eles não vêm aqui atrás da gente. Eles não vieram aqui para querer matar a gente. Eles entendem, ó, nós somos uns leprosos. Quer dizer, fica longe da gente, fica aí no teu canto, sai para lá. Não vem para cá e claro que você não vai conseguir entrar na cidade, mas fica, a gente não quer saber de vocês. E eles estavam lá, no meio do caminho. Então, eles viviam, provavelmente, da ajuda que eles deviam receber, talvez de parentes lá da cidade, que entregavam algumas coisas para eles. Ou se eles conseguiam fazer algum tipo de atividade do lado de fora, para pelo menos ter o sustento. E só. Mas naquele momento, não tinha nada acontecendo. E eles simplesmente estavam morrendo junto com as pessoas da cidade, só que do lado de fora. Então eles pararam para pensar. E no versículo 4 fala: se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Quer dizer, isso é uma coisa que na verdade eles nem poderiam fazer, porque seria contra a lei. Mas eles poderiam considerar que, talvez vai ter uma exceção, a cidade está morrendo de fome mesmo, eles acabam liberando e a gente entra. Mas se não, eles podem pensar assim, não tem o que fazer. A gente arrisca e entra lá, né? E vamos ver no que dá. E aí no versículo então 4 continua: mas se ficarmos aqui, também morreremos. Então, de um jeito ou de outro, ficando onde eles já estavam, eles iam morrer. E se eles tentassem ir para o lado do próprio povo, iam morrer também. Continuando: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Parece muito óbvio, né, ter toda essa lógica,
Por outro lado, eles só puderam pensar nesse tipo de coisa porque eles já estavam no completo limite. Então eles já estavam morrendo de fome. Então eles já não tinham mais nada a perder. Pelo menos no ponto de vista deles, né? Daquele momento. Né? Então eles não sabiam de nada do que Eliseu tinha falado. Eles não sabiam que bastava esperar mais um dia, tudo estava resolvido. Eles simplesmente pensaram, já deu o que tinha que dar. Ficar aqui parado, esperando, a gente vai morrer de fome. Então a gente arrisca tudo. Vamos falar com os inimigos. Vai que eles pensam alguma coisa, acontece um milagre, e eles aceitem que a gente fique vivos. Ou pelo menos eles falam, sai pra lá, seus leprosos nojentos. Mas então toma aqui um pouco de comida aí e some. E não aparece mais aqui. Pronto. Para eles já estariam resolvidos, pelo menos eles se salvariam de morrer de fome. Ia ter a invasão que fosse, eles iam, a cidade toda ia morrer, ia ser destruída que fosse. Mas pelo menos eles saberiam, bom, esses caras já são rejeitados da cidade, então a gente nem deixa eles para lá. A gente não considera como parte do povo. Deixa para lá. Então eles ainda tinham uma pequena chance de serem aceitos, de serem salvos dessa forma. E exatamente esse versículo 4, todo esse raciocínio que me faz pensar sobre como nós temos algo, que é se a gente for dar um nome bonito para isso, percepção de risco. Percepção de risco. Ou seja, como que nós vemos o risco de cada coisa e de cada situação, como a gente analisa esse risco e como a gente toma decisões na nossa vida baseados no risco que a gente percebe. E isso fica bastante claro quando a gente percebe os riscos que existem na vida. Eles podem, por exemplo, depender do lugar onde nós estamos, que moramos, onde trabalhamos, por onde a gente passa. Então, a gente sempre ouve, né? Não tenho coragem de morar em lugar tal. Como você tem coragem de passar por aquela rua? Você não tem coragem de pegar tal tipo de transporte, é perigoso. Então as pessoas têm essas percepções de risco de cada coisa. E se a gente for pensar na situação de hoje, né, dia 2 de agosto de 2020, no meio de uma pandemia, e a gente percebe que as pessoas têm percepções de risco diferentes. Algumas se comportam como se nada estivesse acontecendo. E elas acreditam que se não aconteceu nada com elas, também não vai acontecer mais. Que a coisa não é bem assim e que o risco não é tudo isso que dizem. E enquanto não acontecer nada com elas, é o que elas vão acreditar, porque na prática realmente não aconteceu nada. Da mesma forma que pessoas de alguns países têm medo de estar no Brasil. Não só agora, mas provavelmente elas vão ter medo de ir para... Em outras épocas também teriam medo. Porque o Brasil e a América Latina no geral é onde existe o maior número de assassinatos no mundo. No mundo. O perigo de ser assassinado é muito maior aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. É uma coisa monstruosa a diferença. Então tem pessoas que vão pensar, nunca na minha vida que eu vou morar num lugar como o Brasil. Se eu for para lá eu vou morrer, eu não duro um mês. E ao mesmo tempo a gente aqui, com todo esse risco, acredita, não, mas nunca aconteceu nada comigo, nunca mataram ninguém que eu conheça, próximos de mim. Então tem esse risco aí, mas faz parte, não sei. E aí as pessoas começam a acreditar que como nunca aconteceram com elas, talvez Deus me proteja tanto que aí não acontece nada, que vai continuar protegendo. Então vai continuar não acontecendo nada. Essa é a nossa percepção de risco. Só que essa percepção ela pode mudar dependendo da situação. Então as mesmas pessoas
que ouvem o noticiário e veem tantas pessoas morrendo, e elas não pensam em fugir daqui do Brasil e ir para outro país, essas mesmas pessoas podem estar desesperadas porque elas acreditam que vão morrer dessa doença caso elas deem um pequeno tropeço nos cuidados que elas estão tendo agora. Isso se chama percepção de risco. E essa percepção de risco, ela dirige a nossa vida. Esses homens, esses 4 homens, eles perceberam. Nós não podemos ser loucos num tempo normal de ir falar com o inimigo que quer destruir a nossa cidade. Porque, obviamente, eles vão nos matar. Só que nessa situação, eles perceberam, se continuar assim, nós vamos morrer. Então, para onde que eu vou? O que a gente vai fazer? Não tem jeito. É melhor arriscar, porque existe uma chance de pelo menos a gente conseguir sobreviver. Porque no momento a única coisa que está certa é que em breve nós vamos morrer, de qualquer jeito. E essa foi a percepção de risco desses homens nesse momento. E isso já serve como uma lição para nós. Porque algumas pessoas dentro da cidade, obviamente, deviam estar com medo, porque se o exército inimigo estava do lado de fora, não era para fazer festa, era para destruir a cidade. Só que elas estavam presas naquela bolha dos muros da cidade, acreditando que a única salvação seria aguardar, mesmo arriscando morrer de fome. Mas se entregar para o inimigo, não. Vai saber o que eles vão fazer com a gente se a gente se entregar para eles. Não vamos sair daqui. Então, em algumas situações, por medo, nós podemos nos tornar escravos desse medo e paralisar a nossa vida. E isso é algo temerário, é uma coisa que nós não podemos deixar. Hoje a vida continua e o ano de 2020 ele não vai ser descontado depois da nossa vida. Não é como no futebol que Deus vai falar assim, bom, teve aquele período quebrado ali que foi troca de jogador, teve um se machucou ali, eu vou dar uns 5 minutos a mais no fim do jogo. Ou seja, 2020 foi bagunçado demais, então eu vou dar um ano a mais para todo mundo. Você ia morrer num ano, você vai ter mais um ano depois. Não vai acontecer isso. Essa é a vida que nós temos. Nossa vida ela não está paralisada, ela não foi paralisada em março, ela continua. E esse tempo não vai ser descontado. Então esse é um tempo de prova em todos os sentidos. Porque nós precisamos, obviamente, tocar a nossa vida. E as decisões que a gente toma, Deus está julgando as nossas decisões e também a nossa percepção de risco. O quanto nós nos paralisamos, talvez em algumas áreas da vida, por causa do medo, ou por causa da situação em que o mundo ficou, etc, etc. Então, é uma prova em todos os sentidos. É um estudo da percepção do risco que nós temos de tudo que está acontecendo. Agora, o ponto final, o ponto principal, é que, voltando lá, como eu falei sobre 1 Coríntios 15, é que se toda a nossa concentração está em querer salvar a nossa vida, em nos mantermos vivos, que nós não podemos arriscar a nossa vida em certas situações, nós acabamos esquecendo que o mais importante é a salvação espiritual, é
a salvação e a ressurreição. Então, se nós estamos tão preocupados e tão agarrados à nossa vida terrena dessa forma, isso é bastante preocupante, porque não é assim que nós devemos dirigir a nossa vida. E parece ser algo bastante radical para se falar, né? Ainda mais num tempo como hoje, que, né, nós temos tantas chances de poder viver por tanto tempo, né? Toda a modernidade, a tecnologia nos ajudando, né? A ciência. Acontece que se nós nos agarramos tanto a essa vida, a todo custo, nós temos que analisar o nosso coração. Estamos prontos para morrer? Estamos prontos? Estamos dispostos a aceitar a nossa morte, se ela for acontecer em breve? Porque na prática, se nós tememos tanto a morte, se nós tememos tanto que a nossa vida possa acabar em breve, que qualquer coisa vale a pena para prolongar a nossa vida, então no fundo, por mais que a gente não queira falar essas coisas, mas nós desprezamos, essa é a verdade, nós estaremos desprezando tudo que os discípulos de Jesus Cristo fizeram durante vários séculos. Porque para muitos deles, bastava eles negarem a Jesus assim, simplesmente da boca para fora. Só para fazer de conta. Não, olha, se eu falar que eu sou cristão, vocês vão me matar, vocês vão me bater, vocês vão me torturar, vocês vão acabar comigo, vocês vão destruir meu corpo, vocês vão me deixar malucos, eu vou ficar maluco por causa da tortura, eu vou ficar traumatizado. Por favor, não façam isso. Então tá bom, eu vou falar o que vocês quiserem. E depois continuar a vida cristã e falar, olha, Deus me perdoa, eu fui fraco. Lembra do que Pedro fez? Pedro também se acovardou num certo momento. E aí a gente fala isso para Deus, fala, Deus aceita, me perdoa, fui fraco naquele momento. E aí eu tento depois me manter como um cristão secreto e toco a vida. O Senhor sabe, a situação é assim. Não dá para ficar enfrentando o Império Romano desse jeito. O Senhor sabe que eles querem matar a gente. É um desperdício eu simplesmente morrer só por uma única frase que eu me neguei a falar. Então, se a gente pensa no testemunho de milhares, né, vai se saber se foram milhões, né, mas milhares e milhares de seguidores de Jesus Cristo que tiveram que morrer, realmente perderam a vida. E eles poderiam talvez ter poupado a vida por causa de uma única frase. Negando Jesus seria o suficiente. Eles não teriam passado por dor, por sofrimento físico e muito menos pela morte. Poderiam ter prolongado. Mas eles não fizeram isso. E não fizeram porque não só por temor, mas também porque eles sabiam, eu não vou simplesmente morrer aqui e acabou. Não é tanto prejuízo assim. Eu morro, mas eu tenho a fé que eu vou ressuscitar. E vai ter algo muito melhor para mim depois. Essa foi a decisão desses homens e dessas mulheres. Então o que aconteceu aqui, então a gente volta para a história, né, entre esses 4 homens falaram essas coisas, e aí no versículo 5, ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei.
E aí aconteceu, né, o grande milagre, que aí simplesmente sumiu todo mundo, né? Então Deus fez algo que mudou a história do jogo, né? Então significa que em todas as situações Deus vai vai prover um milagre e vai mudar tudo? Não, nem sempre. Mas primeiro, nós precisamos pelo menos ter a fé de que sim, Deus pode mudar as situações de uma hora para outra. Deus pode trazer um livramento, mesmo onde a gente não enxergue. Nós precisamos ter essa fé, porque isso é entender a grandeza de Deus. Se nós não acreditamos, é porque nós cremos que Deus é minúsculo e limitado. Isso é pecado pensar assim. Então Deus pode mudar qualquer situação em qualquer momento. Agora Ele pode decidir não fazer isso. Também. Né? Porque é Deus. Mas o que nós precisamos entender é que nessa história eles perceberam, opa, deixa eu pensar, qual é o risco que eu tenho? É esse e é esse. Só que se nós pensamos apenas nos riscos dessa vida, nós não estamos agindo como discípulos de Jesus Cristo. Então, nós temos que pensar nos riscos. Temos que pensar, sim, nos riscos de contrair essa doença, ou mais ainda, de poder transmitir para outras pessoas, e por isso nós precisamos respeitar as orientações com os cuidados, para não acontecer de nós contrairmos uma doença e transmitir para outras pessoas, porque aí nós estaríamos contribuindo para a morte de algumas pessoas. Não é uma coisa que um cristão deve fazer. Mas, por outro lado, nossa vida não pode ser paralisada por causa de coisas assim. Nós não podemos deixar que o medo da morte nos paralise. Porque se a morte é tudo que nós temos de perda, se a vida é o bem mais precioso que temos, então, para que serve a promessa de Jesus? Para que serviu? Então não, a vida nessa terra não é o bem mais precioso. E isso é uma coisa que nós precisamos ter em mente, e no coração, e na nossa alma. Nós precisamos crer e lembrar a cada dia que nós somos mortais, que os nossos dias sim estão contados, mas quem tem a contagem é Deus, e Ele sabe o momento certo de cada um, e nós precisamos ter essa certeza no coração de que nós vamos morrer. Não é para existir pânico, desespero ou amargura. Por que Deus fez o ser humano assim? Por que eu vou ter que deixar pessoas para trás? Por que eu vou ter que ver pessoas indo embora? Não, faz parte da vida, infelizmente. Mas nós temos essa promessa de Deus, que se nós crermos nele e continuarmos com a nossa fé, vivendo com ele, nós podemos ressuscitar um dia. Nossa vida não acaba aqui nessa terra. E nós sempre precisamos lembrar dessa fé, que essa sim é a fé verdadeira. A fé de que nós vamos viver, vamos ressuscitar para viver com Cristo. E é com essas palavras que eu quero terminar. Uma boa semana para todos. Receba esse amor, mesmo sem merecer. Veja a força do seu poder, pois Deus nos enviou seu Filho Salvador, nos mostrando o poder do seu amor. Jesus protetor, eu confesso que és meu Senhor.
se entregou e não se importou, calou-se em sua dor. Ferido e desprezado por causa do pecado, pagou sem ser culpado. Jesus protetor, eu confesso que és meu Senhor. Tu és a minha estrada, o justo caminho, meu alimento, meu ar, meu destino. A minha vida pertence a ti. Jesus, na tua mão eu seguro e sigo. Por seu perdão posso ser teu amigo. És a esperança do meu coração. Jesus nos concedeu a chance de viver nossos erros, reconhecer. Ele nos ensinou com exemplo e bondade o caminho da justiça e da verdade. Jesus, meu Senhor, eu confesso a ti meu amor. Tu és a minha estrada, o justo caminho, meu alimento, meu ar, meu destino. A minha vida pertence a ti. Jesus, na tua mão eu seguro e sigo. Por seu perdão posso ser teu amigo. És a esperança do meu coração. Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando com vocês a ceia do Senhor, que possamos sempre recordar a vida de Cristo, o amor que Ele derramou na cruz por nós, a redenção dos nossos pecados, e que seja sempre nossa maior alegria e nosso prazer fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar a ceia com vocês. Gostaria de compartilhar Filipenses 2, do 5 até o 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. É incrível, irmãos, essa escritura, ela fala sobre que Jesus ele veio ser servo, né? Servir a todos nós, toda a humanidade. E que nós possamos ser servos, irmãos, em qualquer circunstância, a todos os momentos de nossas vidas, a todos os dias, onde estivermos, que nós possamos ser servos, né? E estar sempre com nossos olhos fitos no céu, onde está a nossa salvação, onde está Cristo. Amém? Gostaria de compartilhar também com vocês Lucas 22, que fala sobre o pão e o vinho. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse... Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por o pão que representa o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que Ele se deu por todos nós, Pai, para que nós possamos hoje ter uma vida com Ele. Agradecemos ao Senhor no nome dele, de Jesus. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo sangue de Cristo na cruz. Ele derramou seu próprio sangue, o sangue precioso, para poder nos lavar de todos os nossos pecados. Sim, E para poder confirmar, Pai, cada um de nós, Pai, no céu, Pai. Que nossos nomes está escrito no livro da vida. Que possamos, Pai, sempre pensar nisso, sempre meditar e pensar olhando para Cristo. Tudo que Ele fez, todo o sacrifício que Ele fez por cada um de nós. É em nome dele que agradecemos e oramos. Amém. Amém. Obrigado. Toda honra e toda glória seja sempre para Jesus Cristo e que nos vejamos em breve.